Eu vou apresentar, então, a Marina Meira, acredito que muitos de vocês já conhecem. Ela é a nossa consultora de tecnologia e produtos do Saber. Marina, muito bem-vinda. Obrigada pela presença. Obrigada, e também Aline. nós temos aqui uma participação especial. Obrigada. Da Júlia. Júlia, muito bem-vinda. Ela pertence à equipe da American, assim como nós tivemos o apoio também da Sara e do Leandro. Então, por favor, Júlia, se você quiser dar algumas palavras. Rapidinho, né? Boa tarde a todos. Queria agradecer pela presença. A casa está cheia, isso é bem positivo. Agradecer o tempo de vocês, né? O tempo é a coisa mais preciosa que a gente tem hoje, então, obrigada pelo tempo de vocês. O NDC é uma ferramenta que disponibiliza para os nossos passageiros não somente a tarifa, né? Mas também os produtos da América. Então, não vou me alongar muito. Agradecer Karina, Hariane, Mariana. Obrigada, viu, pela oportunidade. Obrigada, Júlia, bem-vinda. Bom, então eu passo a minha palavra à Marina. Marina, por favor. Vocês já estão visualizando a minha tela, Ari? Sim. Sim? Perfeito. Então tá bom. Boa tarde a todos. Obrigada pela participação de vocês, obrigada pelo tempo. O nosso objetivo hoje, então, mais uma vez, só reforçando, é falarmos sobre como reforçar como vendemos o conteúdo de American Airlines no Saber. Antes de iniciarmos esse bate-papo, eu só gostaria de dar um passo antes e falarmos um pouquinho sobre o NDC para o Saber, né? Então, o Saber, ele vem trabalhando já há bastante tempo para que nós possamos, da melhor forma possível, disponibilizar para a indústria, para todos vocês, os nossos agentes de viagens, a um conteúdo aéreo que esteja agregado, que esteja integrado numa plataforma integrada, única, e que esteja normalizado para que vocês possam trabalhar da forma mais eficiente possível. Então, independente de estarmos vendendo um conteúdo tradicional ou um conteúdo NDC, a ideia é que a gente tenha o mesmo fluxo de trabalho. Para atender a essa necessidade, então o Saber fez o quê? O Saber desenvolve uma série de APIs de ofertas e pedidos, né, que atende também a oferta tradicional, que nos ajuda a integrar a oferta tradicional, a oferta NDC e a oferta das companhias aéreas, que nós chamamos de low cost carriers, que elas distribuem esse conteúdo por meio de XML, não é uma oferta tradicional que nós chamamos EDIFACT. No nosso mercado, por exemplo, a gente tem a Sky, né? Então, o Saber vem trabalhando nesse emaranhado aqui de dados que nós recebemos, normalizando tudo isso para servir a todos os pontos de venda que nós trabalhamos, que são o Saber Edge 360, que é o desktop que vocês todos utilizam no dia a dia, o Get There, que é a nossa ferramenta corporativa para as empresas, e os OBTs, que consomem todas essas ofertas, todas essas APIs, perdão, de ofertas e pedidos, e disponibilizam, então, o conteúdo do Saber, podendo ser uma oferta tradicional, ou podendo ser uma oferta NDC, ou também uma low cost, da melhor forma possível, né? Da melhor forma visualmente, para que vocês possam aí consumir e também distribuir para os passageiros de vocês. Essa é uma estratégia muito importante para a nossa companhia, é um dos grandes focos, se não o principal foco da nossa companhia, para tanto melhorar, e vocês vão ver daqui a pouquinho um pouco desse crescimento, né, de que vem acontecendo com as APIs e também com o Saber Edge 360, mas também melhorar em conteúdo, para que a gente traga cada vez mais companhias aéreas disponibilizando aí dentro da nossa área de trabalho, né? Seja ela Saber Edge 360, APIs ou Get There.
Então, hoje nós temos 19 companhias aéreas ativas no mundo inteiro, mais de 30 mil agências de viagens conectadas ao redor do mundo, aí estamos presentes já em 150 países, e temos aí mais de 50 companhias aéreas em negociação. E essa negociação são diferentes estágios, né? Ela pode estar aí numa conversa inicial, em uma discussão de contrato, de negociação mesmo, e até mesmo em desenvolvimento. A gente vai ver daqui a pouquinho como é que estamos com esse cenário. Um ponto importante aqui é, Marina, mas você está me dizendo que nós temos 19 companhias aéreas ativas no mundo inteiro. Por que no Brasil nós só não falamos em todas essas 19? Porque existe uma questão de estratégia de distribuição das companhias aéreas, em que elas podem decidir se nesse momento ela vai disponibilizar aquele conteúdo especificamente no Brasil, por exemplo, ou não, tá? Então, isso também é uma estratégia, uma decisão comercial da companhia aérea. Nós estamos aqui, vamos falar muito focado de forma muito específica de American Airlines, né, que já está aí desde abril do ano passado disponível no Sabre, conosco. Então, nós temos aqui, como eu mencionei, mais de 50 companhias aéreas em negociação, como eu falei, em diferentes estágios, né? Então, temos aqui todo o calendário previsto, não é um calendário já definido, né? Com martelo batido de data e tudo mais, mas já aqui com previsões de disponibilização. Depois, se a gente quiser, se vocês tiverem interesse, quiserem conhecer um pouco mais, a gente pode falar aí com os nossa equipe comercial, e aí a gente faz uma apresentação bem específica, bem generalista, para a gente ver o calendário específico, tá? Então, hoje, falando um pouquinho sobre as funcionalidades do Sabre NDC alinhados com a companhia aérea American Airlines, tá? Então, hoje nós podemos pesquisar, tarifar e reservar tarifas públicas ou tarifas privadas para um adulto ou múltiplos adultos ou múltiplos tipos de passageiro, incluindo adulto, criança, infante e até mesmo os tipos de passageiro que podem ser tarifas, né, que possam ser carregadas como tipo de passageiro diferenciado. Podemos fazer o pagamento cash ou cartão de crédito, podemos fazer o cancelamento da order, né, antes do pagamento, recebemos, né, todos os alertas das alterações involuntárias, podemos fazer o void do bilhete, o cancelamento do bilhete, reembolso, remissão voluntária, né, a alteração que o passageiro nos pede para fazer, assentos, então pesquisar, tarifar, reservar, pagar, cancelar ou reembolsar os assentos, né, inclusive pós-pagamento. Aí nós temos funcionalidades que estão para serem disponibilizadas muito em breve. Então, o cancelamento de um bilhete, manter a reserva ativa, por exemplo. A divisão, né, e o pagamento parcelado. Então, são funcionalidades que nós veremos aí disponíveis em breve. Ari, antes de irmos aqui para a demo, tem alguma pergunta no chat já? Temos, claro que temos. Vamos lá, Má. O Samuel Andrade, ele nos pergunta, ele já fala aqui, né? Tem uma pergunta já. Reservas NDC, quando canceladas no sistema, o segmento continua ativo na tela do Sabre? Qual a recomendação? Quando a data do voo passou, saiu o segmento. Na companhia aérea constava cancelado, mas no Sabre ficou ativo o segmento, né? Uhum. A gente precisa dar uma avaliada, Samuel, se esse cancelamento aconteceu no Sabre, imagino que sim, se o cancelamento ocorreu na companhia, ou se foi uma reserva que foi realizada, mas não foi emitida, e aí ela cancelaria por prazo. Não sei, eu acho que tem algumas variações aqui possíveis. Depois, se você quiser, a gente pode tratar individualmente e checar o que pode ter ocorrido. Mas uma reserva cancelada não é esperado que o segmento esteja ativo, tá? Já te respondendo. Ok. Alguma outra? Perfeito, obrigada, Má. Tem uma outra, as tarifas American via NDC Sabre. É o mesmo inventário oferecido no Fairlogix da American? Talvez Sim, a Júlia possa nos ajudar. A Júlia até pode nos ajudar, mas o que nós entendemos é que sim, é o mesmo conteúdo. Júlia? Exatamente. Perfeito. Muito obrigada.
Ótimo. E nós temos aqui também como acesso o NDC, que eu acredito que agora você vai apresentar na demo, Agora vamos correto? falar. Exato, exato. Vamos ver o Perfeito. NDC na prática, Somente essas então. perguntas, Má, por enquanto. Obrigada, Ari. Vamos lá. Obrigada. Vocês estão visualizando agora a minha tela do Saber, correto? Sim? Sim. Uhum. Perfeito. Obrigada, Ari. Só para eu ver se minha assinatura estava aqui ativa. Aqui está, perfeito. Bom, então eu estou conectada aqui num ambiente de certificação. Quem é o ambiente de certificação? É o nosso ambiente de trabalho, onde nós fazemos testes, onde disponibilizamos esse conteúdo todo antes de. Pode ser para efeito de teste, de desenvolvimento e tudo mais, pode ser para treinamento ou também para antes de publicar em produção, a gente faz uma série de testes internos, né? Então, um ponto muito importante que eu gostaria que se tiver que a principal mensagem que eu pudesse deixar para vocês fosse essa, eu gostaria que vocês guardassem essa mensagem. O NDC no Saber, ele vai ser acessível por meio da área gráfica do SaberEd 360. O que significa isso? Significa que se eu utilizar qualquer comando de pesquisa aqui, disponibilidade, se eu utilizar WPNI, se eu utilizar JR, qualquer comando que nós utilizemos, comandos crípticos que nós utilizemos aqui, nós vamos acessar apenas o conteúdo Edifact. Ou seja, nós precisamos, então, entrar em Command Helper. Me desculpem que meu Saber está em inglês. Deixa eu pegar o meu web e mudar ele para português, que vai ser mais rápido. Eu não reparei nisso, só um segundo. Aqui, pronto. Então, a gente vai acessar ele pela nossa área gráfica. Perfeito. Ok. E aí, eu virei, então, aqui em assistente de comando aéreo, tá? E tenho aqui acesso a um formulário para preencher. Então, eu vou preencher aqui origem, destino, vou preencher a data aqui para nós utilizarmos a viagem do nosso passageiro. Aqui eu tenho um horário, então o horário pode ser de ida ou de chegada, ele não é mandatório. Depois eu posso ou fazer um multidestino aqui, então, não sei, por exemplo, o passageiro vai sair de Miami para, não sei, Nova York, ou ele vai voltar para Guarulhos, eu vou fazer uma ida e volta para ficar mais fluido aqui, mas o processo é o mesmo, não muda, tá? Então, nós temos aqui o nosso retorno, a data de retorno do nosso passageiro, o horário novamente. Se quiser adicionando mais trechos, a gente vai utilizando o maisinho aqui, tá? Mas eu não vou utilizar neste momento. Nossos passageiros, então eu quero fazer um adulto, uma criança, por exemplo, de 8 anos, e um bebê sem assento aqui. Então, são esses os passageiros que vou utilizar para o nosso exemplo aqui. Companhia aérea, mandatório, não é mandatório utilizar, a gente pode especificar aqui a companhia aérea, tá? Mas não é obrigado especificar a companhia aérea aqui. Eles estão me pedindo para... Eu não vou fazer o filtro, vamos ver o que vai acontecer. Tem cabine aqui, quantidade de paradas, pesquisa pelo calendário, qualificadores avançados. Aqui eu tenho 2 qualificadores que eu gostaria de mostrar para vocês aqui. O primeiro deles é excluir a fonte tarifária. O que é excluir a fonte tarifária? É dizer que eu não quero receber tarifas do Saber, ou seja, as tarifas de conteúdo Edifact são as tarifas que nós consideramos tarifa Saber. A gente não quer receber elas e a gente também não quer receber a tarifa de API. Eu só quero receber, nesse exemplo, tarifas NDC, tá? Depois eu também quero mostrar para vocês, especialmente para as agências que são corporativas, os IDs corporativos aqui. Então, se eu quiser especificar uma tarifa negociada, eu vou utilizar o código da companhia aérea e o account code do meu passageiro.
Neste PCC eu não tenho um account code aqui, tá? Eu vou colocar um exemplo aqui, mas eu não tenho um para mostrar para vocês. Então, aqui eu poderia utilizar esse código e aí ele vai aplicar o acordo. Tá? Depois, se for o caso, a gente pode ver individualmente com a agência, numa conversa separada, tá? Mas aqui é a forma como nós vamos visualizar a tarifa negociada, perfeito? E vou clicar aqui, então, em pesquisar aéreo. Quando vou em pesquisar aéreo, o Saber está fazendo uma série de pesquisas, né? Como eu tinha informado antes. No meu caso, ele só vai pesquisar o que for conteúdo NDC para trazer para nós aqui na imagem da nossa tela, tá? Esse conteúdo disponível. Então, nós temos aqui a barra de suporte a decisões. Eu não vou me atentar a todos os campos que temos no SaberEdge 360, porque a gente precisaria de uma sessão exclusiva só para isso, tá? Mas nós temos vídeos no YouTube sobre isso, e se vocês quiserem, depois a gente faz uma apresentação separada também. Então, aqui nós temos o filtro. Um ponto importante sobre filtro, a origem da tarifa. Eu excluí, lá na nossa pesquisa, a origem das tarifas, né? Eu deixei exclusivamente NDC. Se não for, se eu não tivesse feito a exclusão, iria certamente aparecer tarifa Saber aqui também, e aí vocês podem aplicar o filtro se quiser visualizar uma específica, tá? Depois nós podemos alterar a ordenação, né? A forma como ele está ordenado por padrão. A matriz aqui de tarifas, que a gente consegue visualizar também. E, por fim, as opções de voo. Então, nós temos opções de voos aqui disponibilizadas, né? Então, com os nossos voos de saída, o voo de chegada. Aqui nós temos a indicação se é um voo direto, se tiver uma conexão, ele vai ter um indicador aqui, ó, como esse voo da linha 18. Né? Ele tem essa indicação para nós aqui, dizendo que essa é uma conexão em Galeão, ele chega em Galeão às 19h25 e parte do Rio de Janeiro às 23 horas para Miami, tá? Então, a gente consegue visualizar de forma bem simples esse cenário de conexões. Depois nós temos aqui, então, as tarifas, né? Então, quando eu clico sobre uma tarifa, primeira coisa, ele mostra para nós o valor total. Se eu coloco o cursor do mouse sobre a tarifa, ele mostra o preço individual de cada passageiro, o valor total das taxas e impostos de cada passageiro e o valor total de cada um deles, tá? Tanto para ida. No nosso caso aqui, ele traz ida e volta, porque nós temos uma funcionalidade no NDC que é possível fazer uma combinação de voos. Né? Então, o Saber tem essa funcionalidade ativa e ele não necessariamente precisa fazer uma busca combinada de ida e volta. Ele vai trazer para nós aí a possibilidade de combinar outras possibilidades de voos, por isso que ele mostra duas opções aqui, tá? Então, nós podemos visualizar aqui as principais famílias tarifárias, então, Basic Economy, Main Cabin Flexible e Main Plus. Para cada uma delas, nós temos os detalhes dos 2 voos, que são aplicáveis aqui, as regras de tarifas, que são disponibilizadas aqui, e aí, se nós quisermos ver um pouco mais de detalhe, a gente pode clicar aqui para visualizar essa regra, tá? Nós temos o descritivo da família tarifária, dizendo quais são as informações respectivas a essa cabine, a essa branded fare, família tarifária, se tiver mais de uma base tarifária, como é o nosso caso, para o voo de ida e para o voo de volta, tá? Aqui nós mostramos a emissão de carbono para esta viagem calculada e já conseguimos visualizar, inclusive, o mapa de assentos, tá? Então, eu vou selecionar aqui a Main Cabin para nós testarmos. Perfeito. E vou clicar aqui em oferta selecionada. Quando eu seleciono esta oferta, o Saber vai fazer uma validação dessa tarifa com a companhia aérea, e aí nós já vamos receber esses dados detalhados aqui. Então, agora eu só tenho uma opção de voo, né? Aqui foi a que eu selecionei. Nós temos uma diferença bastante importante que para a nossa indústria a gente não está acostumado a trabalhar com esse tipo de cenário no conteúdo EDIFACT, que é agora um prazo de oferta.
né? Isso é muito bom, principalmente para as ferramentas, porque às vezes os passageiros guardam uns links e aí depois a gente não consegue, às vezes a ferramenta não consegue simular, né, trazer a mesma tarifa. Então, aqui a gente tem esse prazo especificamente da oferta, né, que é um prazo em geral de 20 minutos, mas ele vem da própria companhia aérea. O prazo da emissão desse bilhete, então nós temos até amanhã, às 23h59 para emitir, e o valor total dessa oferta aqui. O detalhamento, então, de cada um dos tipos de passageiro, a informação relacionada à bagagem está disponibilizada aqui. Aí temos os detalhes aqui de adulto, criança e bebê, tá? Para visualizarmos a tarifa para cada um deles. E nós temos também, um pouco mais abaixo, algumas informações adicionais que nós podemos visualizar, como, por exemplo, de novo, o descritivo da família tarifária aqui, para as duas opções. Nós temos os detalhes de bagagem, né? Então, aqui, ó, nós temos bagagem despachada, né? Que é a bagagem de check-in, até 23 quilos por mala, neste voo especificamente, bagagem de mão, se tiver custo adicional, enfim, as informações aqui. E para o voo de retorno, a mesma informação. Então, temos tanto para a ida como para a volta. Depois, nós temos os detalhes de taxa, então, todo o detalhamento completo aqui, tanto para a ida como para a volta. Deixa eu só pegar a base tarifária do adulto. Então, tanto para o voo para a base tarifária da ida, como da volta, o detalhamento, e aqui as taxas e impostos detalhadas também, incluindo o descritivo. Tem alguns passageiros que nos perguntam, às vezes, né, o descritivo das taxas, e vocês podem enviar para eles agora. E, por fim, novamente, o mapa de assentos, mas a gente vai ver o mapa de assentos um pouquinho mais para frente. Então, eu vou clicar aqui em criar pedido e vou fazer aí vou fazer o preenchimento dessa tela para que a gente possa seguir adiante como a criação da nossa reserva. Hum, 23. A pessoa está perdida, não sabe que data a gente está. Depois nós temos aqui os dados de contato do viajante, então eu vou pôr o contato do passageiro adulto, o e-mail desse passageiro, e se quisermos enviar os dados de notificação, que são importantes e muitas companhias aéreas exigem aí, nós podemos enviar também. E vou clicar aqui em criar pedido. Então, quando eu clico em criar pedido, o Sabre está indo fazer a solicitação para a companhia aérea de geração desse order, né, de geração dessa reserva especificamente, e aqui ela está criada, tá? Então, nós recebemos já o código da ID da solicitação, né, da order aqui, e ele está dizendo que ela não é garantida até a emissão, né? Então, eu vou clicar aqui em finalizar e exibir, porque eu não vou adicionar nenhum outro conteúdo. É possível utilizarmos o mesmo PNR Sabre para adicionar carro, adicionar hotel, ou até, se for necessário, alguma outra companhia aérea em bilhetes separados, isso também é possível ser feito. Como vocês notaram, eu fiz todo o fluxo de trabalho gráfico até agora e eu devo continuar utilizando ele. Se eu quiser visualizar essa reserva, eu consigo ver o meu PNR ali e consigo ter aí as informações. Entretanto, para eu fazer qualquer alteração, qualquer visualização completa dele, eu devo visualizar aqui pela área gráfica, tá? Então, nós temos aqui o resumo, esse resumo ele pode ser copiado e enviado para o passageiro, nós temos aqui o itinerário, se eu quiser fazer o cancelamento, eu posso já clicar aqui, selecionar todos os voos ou selecionar um específico, né? No nosso caso, a gente não consegue cancelar parcial, mas é possível fazer o cancelamento aqui. Posso adicionar, como eu falei, aéreo, carro, hotel ou qualquer outra informação que a gente precise. Aqui nós temos em cotações os detalhes da tarifa,
Então, todo o detalhamento completo dessa tarifa aqui para cada um dos tipos de passageiro. Novamente, os descritivos da cabine, descritivo das taxas, descritivo de bagagem. Aqui nós temos order information aqui, o que é que aconteceu com esse order do lado da companhia até agora. Serviços adicionais, eu já posso solicitar aqui, ó, mas ele ainda não está disponível para eu visualizar. Como eu falei, aqui é o ambiente de certificação, aqui é onde estará a lista dos serviços adicionais, mas ainda não está disponível. E, por fim, vamos visualizar, então, o mapa de assentos. Nós temos o nosso mapa de assentos aqui, conseguimos fazer, então, a reserva, como eu tinha comunicado para vocês, fazer a venda completa. Então, eu vou adicionar, por exemplo, o assento aqui da linha 18 para o passageiro adulto, o da linha 20 para o passageiro criança. Isso, não. Esse aqui. Para criança. E o bebê, eu não consigo selecionar um assento porque ele não ocupa espaço, né, na nossa aeronave. Posso simplesmente salvar ou já ir para o voo seguinte, aqui embaixo, e já selecionar o assento do retorno. Então, por exemplo, nesse caso, eu vou selecionar esses dois aqui, selecionados, clico em salvar. Quando eu salvei, ele já vai guardar essas informações, né? E aí, em seguida, a gente já consegue fazer o pagamento, tanto dos assentos, como fazer o pagamento da order em si, para fazer a emissão do bilhete, para gerar o nosso bilhete. Perfeito. Os assentos estão salvos. Ok. Então, temos os assentos aqui, e vejam que eu vou abrir de novo aqui o nosso order. Vejam que agora, na minha cotação, né, no quotes, o que eu tenho? O meu bilhete, aqui, e eu tenho todos os serviços aqui dos assentos especificamente com o seu status, dizendo que o pagamento está pendente, né? Então, o nosso próximo passo aqui seria aguardar a confirmação do nosso passageiro e fazer aí o pagamento, né? Então, nós vamos aqui no pagamento, nós temos esse workflow, né? Essa bolinha aqui com a setinha do lado, é o fluxo de trabalho. Eu vou clicar em emitir pedido, e aí eu posso selecionar qual é o pedido que eu quero fazer, o pagamento. Eu vou fazer o pagamento de todos aqui, vou tentar fazer em cash, vamos ver se ele vai autorizar o meu IATA, fazer em cash, e vou clicar em emitir pedido. Ele já vai gerar automaticamente, então, os bilhetes, caso autorize o meu IATA ser pago em cash. Vamos ver. Ari, muitas perguntas no chat. Perfeito, foi emitido aqui bonitinho. Temos algumas, Má. Temos? Tá. Eu já estou terminando aqui o nosso fluxo de trabalho. Então, aqui nós geramos os bilhetes, né, para os nossos 3 passageiros, o total e o PNR. Aqui tem algumas informações importantes que é relevante a gente fazer uma leitura, porque eventualmente pode voltar algum alerta aí da companhia aérea, tá? Por exemplo, ó, ele está dizendo que para eu revisar o pagamento de todos os passageiros, porque cash não é aceito, acho que não aceita fazer pagamento de assento em cash, se não estou incorreta. Eu vou confirmar isso aqui. Então, vejam, eu tenho agora, ó, o meu status de bilhete emitido, bonitinho aqui. Ops, isso. Tenho aqui o meu status de bilhete, minha cotação está emitida, só que o pagamento aqui está pendente, e ele está pendente pelo que eu falei para vocês. Eu me esqueci que os assentos a gente só paga no cartão, daqui a pouquinho a gente faz o pagamento dele. Mas o processo vocês viram que é exatamente o mesmo. Tenho aqui os dados do viajante, principalmente se usar aqui no mercado corporativo, né, as TMC, se tiver aquele número de referência ou qualquer outra informação que vá no número de referência ali, pode ser visualizado. Se tiver remarques, e aqui nós temos os nossos bilhetes disponíveis. Então, na primeira área superior aqui, ele mostra, ó, nenhuma informação de bilhete disponível. Por quê? Porque aqui ele está falando de bilhetes EDIFACT primeiro. Aqui embaixo nós temos os bilhetes NDC. Lembrem que a gente consegue
ter aí a visualização, ter no mesmo PNR aéreo, hotel, NDC e conteúdo tradicional também. Então, por isso que a gente precisa mostrar as duas áreas ali. Então, nós temos aqui um exemplo, né, de um bilhete que foi emitido. Nosso bilhete está completinho aqui, com todos os dados, então o número, a data da emissão, quem fez a emissão do bilhete, os detalhes de cada cupom de voo, e aqui o recibo do bilhete que foi girado. O mesmo documento foi girado para os outros passageiros também. Então, aqui nós temos os detalhes todos. Esse é um recibo de bilhete que vocês estão acostumados a visualizar, que é o mesmo recibo de bilhete que vai no Tripcase, né? Neste momento, eu posso continuar, né, simplesmente entregar esse bilhete para o passageiro, ou se eu precisar fazer um cancelamento de bilhete, eu venho aqui em cancelar bilhete EMD, e aí ele vai mostrar para nós a lista de bilhetes aqui para que a gente possa fazer o cancelamento. Então, eu posso clicar aqui em continuar para fazer o cancelamento dele, ele vai confirmar para nós se eu desejo fazer o cancelamento, né? Então, está confirmando aqui o tipo, né, de cancelamento que eu estou fazendo, ou seja, se é um void ou um reembolso, e vou clicar em cancelar bilhete e ele gera o cancelamento automático de todos os bilhetes para nós. Aí, enquanto ele processa o cancelamento aqui, do ponto de vista da demo, acho que concluí inicialmente. Perguntas, quais são as perguntas que nós temos aqui? Sim, vamos lá, nós temos do Wagner Mandou. Fiz uma emissão, cancelei o bilhete, preciso emitir novamente utilizando a mesma autorização do cartão de crédito. Vejo que não aparece esta opção de inserir o código de aprovação. Como ele deve fazer? Neste momento, Wagner, realmente não é possível utilizar o código de autorização, reutilizar ele, eu diria, tá? Esse é um processo que está aí previsto para estar disponibilizado em breve. Ainda esse ano, provavelmente, nós já teremos essa funcionalidade. Mas tem um ponto importante aí sobre funcionalidades que eu gostaria de ressaltar e comentar. Esse é um ponto bastante importante em tudo que toca a NDC, tá? Eventualmente, pode acontecer de o Sabre ter uma funcionalidade que a American Airlines tenha, mas que outra companhia aérea pode não ter, tá? E isso é bastante comum no NDC, por quê? O NDC não é simplesmente uma conexão que a companhia aérea faz única, ela é padronizada, mas ela vai evoluindo ao longo dos anos. Então, vamos supor que eu terminei uma conexão de NDC em 2022, né, do meu lado, companhia aérea, e aí eu começo a disponibilizar isso para o mercado. Em 2025, por exemplo, eu vou precisar fazer atualizações, provavelmente, por quê? Porque a versão que eu usei lá em 2022 não tinha uma funcionalidade específica que é importante para o mercado e que a gente precisa se atualizar. E aí, por outro lado também, a agência de viagem ou os desenvolvedores que estão trabalhando com as APIs, todos eles, né, que precisam fazer a conexão, ou por algum motivo foi feita uma conexão direta com a companhia aérea e não fez com o GDS, também precisa ficar gerenciando essas versões, tá? Então, no Sabre, quem vai administrar essas versões somos nós. Então, se hoje uma companhia aérea não tem essa funcionalidade por uma questão de versão, por exemplo, do NDC que ela usa, daqui um tempo pode ser que ela mude de versão e passe a ter a capacidade de disponibilizar aquela funcionalidade. Tá? Então, esse é um comentário importante sobre NDC, porque nem todas as companhias aéreas vão ter todas as funcionalidades, e também é uma jornada de médio, longo prazo, eu diria, de curto, médio e longo prazo, para que nós possamos ter tudo aquilo que nós construímos nos últimos anos, né, dentro do EDIFACT para atender um NDC. Então, nós estamos evoluindo muito, como nós até comentamos, né, com o pessoal da American, com a Júlia que está aqui com a gente,
Quando nós fizemos o lançamento ano passado da American Airlines, por exemplo, não tinham todas essas funcionalidades que a gente está enxergando hoje, tá? Então, esse é um processo que eu convido vocês a se manterem atualizados, estarem acompanhando, para que possam aí se beneficiar de todas as funcionalidades disponíveis no momento correto. Tá bom? Obrigada, Ari. Imagina. Só para completar aqui, desculpa para finalizar a demo, nós tivemos, então, o void, a confirmação dos bilhetes, né, do cancelamento, e o status deles aqui, ó, mostram como void. Tá? Prontinho, Ari, obrigada. Perfeito, obrigada. Bom, vamos lá, então. Tinha uma pergunta relacionada ao cartão, se nós podemos fazer o pagamento com cartão. Eu acredito que com a pergunta do Wagner também, acho que a gente já respondeu a essa também, correto? Então, sim. Correto. A Isabela Menezes nos pergunta, ao buscar alguns trechos em executiva, não aparece via NDC, por exemplo, Miami, Boston, 4/4, um voo da American 2247. Ele só aparece disponível no NDC em econômica, executiva apenas fora do NDC. Existe alguma limitação de trecho ou classe via NDC? Desconheço, não sei aí se... A Júlia pode nos quer fazer ajudar? um comentário, exato, mas desconheço que tenha, como a gente comentou, né, sobre conteúdo, ele deveria ser o mesmo. Só um ponto, eu vou falar um pouquinho mais sobre isso nos nossos próximos slides, mas o que pode ocorrer é o seguinte também, tá? No momento em que a agência de viagens faz a ativação do NDC, ela decide o que ela vai preferenciar de conteúdo idêntico. O que eu quero dizer com isso? Eu tenho uma oferta, Miami e Boston, como nós citamos agora, né? Em que, tanto no NDC como no EDIFACT, o conteúdo é exatamente igual. A tarifa é a mesma, a branded fare a família tarifária é a mesma, os benefícios são os mesmos, é idêntico o processo, né? Aquela venda, ela está idêntica nos dois canais. Eu, agência, decido, quando eu vou fazer ativação, o que é que eu vou preferenciar. Se eu vou deixar como preferencial EDIFACT ou se eu vou deixar como preferencial NDC. Pode acontecer de que seja exatamente a mesma tarifa, exatamente o mesmo produto, e com isso... se o PCC que definiu a definição do PCC de configuração foi preferenciar EDIFACT, ele talvez não mostre NDC. Pode ser esse um dos motivos também, tá? Então, esse é um ponto que precisa ficar de alerta. Perfeito. Júlia, você quer acrescentar alguma coisa a essa pergunta? Quando tiver alguma discrepância, alguma coisa assim que vocês possam detectar, fala com o Leandro, a Sara ou eu. Primeiro fala com o teu GDS, né, para ver se está tendo algum problema, se vocês visualizam no EDIFACT e não no NDC. Talvez eles possam orientar como a Má fez agora. Mas se tiver algo muito específico que vocês acham que seja da companhia aérea, procura a gente que a gente verifica, assim. Exato, também tem esse ponto de suporte. Isso, porque o correto deveria ser apresentar, né, corretamente o que aparece. Isso. Ok, perfeito. Muito obrigada. Bom, nós temos uma pergunta do Robson, da SkyTeam. É possível criar o PNR via NDC, tarifá-lo, emiti-lo diretamente pela tela críptica? Não. Então, mais uma vez, se existe uma mensagem, uma só, que eu quero deixar neste webinar é esse: conteúdo NDC somente pelo comando, assistente de comandos, AIR, e aí vocês vão ter acesso ao NDC e fazer todo o processo gráfico, tá? Com o comando a gente não consegue atender a todas as necessidades que o NDC exige, né? Que acho que eu diria que não só o NDC, mas que o consumo de hoje exige de nós, com quantidade de informação, com os produtos diferenciados. Cá, você quer acrescentar? Não, eu quero só comentar o porquê que só dá para fazer no gráfico. A gente tenta com o NDC agora, com os GDS, a gente tenta replicar um pouco essa experiência que o cliente tem ao comprar no site da companhia aérea, onde ele vê fotos, onde ele vê
uma série de informações que numa tela azul, numa tela críptica, pela tecnologia, não é possível mostrar. Por isso que o NDC, ele vem e é aplicado através de um ambiente gráfico de tecnologia, tá? Então, essa é a razão pela qual a gente só pode fazer o NDC pelo gráfico, porque isso é uma jornada longa de desenvolvimento, a gente ainda tem muito que aproveitar do NDC, coisas muito importantes, interessantes, que vão melhorar a experiência do cliente, então isso só vai ser possível através da tela gráfica, essa é a razão. Obrigada. Obrigada, Ká. Excelente. Temos aqui uma pergunta da Karina Almeida. Conseguimos verificar e emitir tarifas reembolsáveis? Conseguem verificar e reemitir não reembolsáveis. Sim, Tarifas consegue. reembolsáveis. Sim, consegue. O que a regra da tarifa permitir ser feito, você consegue fazer a disponibilização. Ali no nosso exemplo, a primeira família tarifária, ela era não reembolsável e não permitia alteração. A segunda família tarifária que nós vimos ali, a MEN, em seguida, já permitia, né? Então, depende muito da família tarifária que nós estamos utilizando. E aí, se é uma tarifa que permite alteração, nós conseguimos seguir o fluxo e fazer também a reemissão voluntária. Perfeito, obrigada. A Fabiola da SkyTeam, ela nos pergunta sobre a tarifa NDC Saber, é a mesma do FAIR, acredito que é o Fairlogics, aqui que ela coloca da American Airlines. Acredito que a gente já... Sim, a tarifa é a mesma, a disponibilidade é a mesma, o inventário é o mesmo, né, Júlia? Exato. Só um adendo, o Fairlogics, o Spark, ela deve estar se referindo ao Spark, né, que é uma ferramenta do Fairlogics. A América disponibiliza, isso não é o NDC da América, tá? A América, ela disponibiliza essa funcionalidade até os agregadores, os GDS, desenvolverem por completo a remissão. Então, não é uma ferramenta para você ficar comprando e vendendo e fazendo tudo que você faz. É uma ferramenta de pós-venda. Perfeito. Obrigada. O Davidson pergunta se é possível comprar bagagens nos voos domésticos nos Estados Unidos pelo NDC. Muito em breve já vai ser possível. Vocês viram ali aquele item ali que eu cliquei e que falhou para nós? É a lista dos serviços que vai ser disponibilizada aí até nas próximas semanas. Estejam atentos que a gente já vai notificar vocês. Ótimo. Muitas novidades virão, né? Muitas novidades. É isso aí. Bom, a SkyTeam aqui pergunta para a gente, o bilhete emitido pelo NDC, se precisar ser reembolsado, o processo deve ser feito pelo NDC ou pelo GDS? Pelo GDS Saber, pelo Saber Red 360, mas pelo fluxo de trabalho de cancelamento de bilhete, que foi exatamente o fluxo que eu fiz de cancelar ali o void, ele funciona também para reembolso. É exatamente o mesmo. Aí ele vai mostrar se tem multa, se não tem, se permite o reembolso e fazer o reembolso. Ótimo. O Rogério nos pergunta, é possível dividir um PNR antes e depois de emitir? Ainda não, muito em breve também, é uma funcionalidade que está para ser disponibilizada também, e vocês terão aí novidades sobre a divisão. Ótimo. O Ricardo Bueno nos pergunta, reemissões NDC não podem serem feitas via tela de comandos? Todo mundo quer as telas de comandos, né? Gente, poderiam fazer uma simulação de reemissão com NDC? Exato. Não utilizamos a tela de comando para NDC, para absolutamente, somente para visualização, mais nada. Toda alteração, todo procedimento que a gente precisar executar num order NDC, ele deve ser feito de forma gráfica. E ele pede aqui se a gente poderia fazer uma simulação de reemissão com o NDC. É possível? Eu cancelei o bilhete agora. A gente tem 2 minutinhos para terminar. Mas a gente pode fazer o seguinte. A gente tem mais 10 minutinhos, mas porque como a gente teve esse problema técnico, a gente consegue estender um pouco mais. Então, pode ser? Se eu consigo. Sim, por mim, não tem problema. Deixa eu pegar a minha tela aqui, perfeito.
Deixa eu emitir de novo. Pegar o cartão aqui, que eu preciso dele para pagar tudo. Emitir bilhete, eu fico perdido, Marina. Aqui. Então, emitir, eu vou emitir todos, vou selecionar no cartão de crédito, aqui, o número do cartão, a data de validade, o código de segurança ele não é obrigatório, e vou clicar, então, em emitir pedido. Deixa eu emitir. Só atualizar aqui, porque como eu fiquei um tempão desconectada. Uma, aproveitando então, só se você Pode ir, puder vai já falando. responder, o bilhete emitido em uma tarifa NDC pode ser reemitido para uma tarifa EDIFACT, que seria eles colocou aqui como uma tarifa GDS, mas eu acredito que é o EDIFACT. Não é permitido. NDC por NDC, correto? NDC vai no NDC, EDIFACT vem no EDIFACT. Perfeito, obrigada. Eu vou fazer uma nova que ele, claro, cancelou a order junto quando eu cancelei o bilhete. Mas eu vou fazer aqui rapidinho. Se quiser ir fazendo outras perguntas enquanto eu processo não aqui. Temos mais não aqui, temos? Tá. Pessoal, se vocês quiserem, a gente ainda tem mais 10 minutos. Por favor, fiquem à vontade, aproveitem muito esse espaço, porque é uma oportunidade enorme para vocês tirarem as dúvidas. Estamos aqui com uma especialista, mais do que especialista em NDC, a Marina. Temos também a Júlia aqui da American. Então, acredito que essa seja realmente uma grande oportunidade para vocês fazerem as perguntas. Aproveitem. Aqui, chegou mais uma aí, tá vendo? O Samuel nos pergunta, onde está aparecendo o número de autorização do cartão? Já mostro para você, Samuel. Assim que eu emitir o bilhete, eu já mostro. Descer agora sim. Aqui chegaram outras perguntas, mas não sei se... Tá, pode falando. Pode falar? Uhum. Esse prazo da oferta é prazo da tarifa? Conseguimos reservar e emitir depois? Conseguimos reservar. O prazo da oferta, o que é a oferta? É aquela confirmação de que eu gostei deste preço lá na busca, e aí ele gera para nós uma oferta, né? Ou seja, ele fala assim, eu estou lá numa vitrine enorme, e aí eu peguei um produto e perguntei, quanto custa esse produto? Esse preço que me foi dado deste produto especificamente, e essas condições, elas têm a validade de 20 minutos. Aquele prazo de emissão, aí sim é o prazo de tarifa que a gente está acostumado a trabalhar, que eu vou fazer a reserva primeiro e emitir o bilhete posteriormente. Isso é super importante, Fairlogics. Tem mais uma pergunta aqui, mas Fairlogics, American e Saber NDC se comunicam ou são ferramentas independentes? Eles... Assim, a integração existe, a comunicação existe, mas eles não são... eu não posso começar o processo de um lado, terminar do outro, ou vice-versa. Então, se você trabalhou algo específico no Fairlogics, no Spark, deve ser continuado no Spark. Se você começou no NDC Saber, deve seguir no NDC Saber. É isso mesmo, né, Julia? Eu falei alguma besteira. Quem emite Saber não utiliza o Spark, né? Vocês não dão a ferramenta Spark, vocês fazem a remissão. Não. Eles fazem o processo todo via a desktop do Saber. Então,
Você vai fazer um teste, mas eu não vejo porque eles iriam utilizar o Spark, sendo que eles têm o Sabre. Para mim não faz sentido, entendeu? Isso, Eles só vão utilizar o Spark no caso do Oba, mas com vocês não precisa. Perfeito, porque o fluxo de trabalho, ele é completo, exato. Pessoal, só aproveitando aqui a oportunidade, até legal a Júlia ter mencionado o Oba, né? É importante que vocês saibam que ontem até nós anunciamos a conexão do Oba com o NDC do Sabre. Então, se você usa o Oba, você vai poder vender American Airlines NDC no Oba, utilizando a conexão Sabre, tá? Então, o Oba, ele está conectado ao NDC do Sabre. Isso facilita demais, é uma parceria muito, muito importante. Nós trabalhamos muito junto do Oba, sabendo da importância que essa ferramenta tem para o nosso mercado brasileiro. Então, já no Oba, já está disponível o NDC do Sabre, especialmente a American, né, que é uma companhia já disponível, vocês podem começar a vender hoje. Várias agências, vários consolidadores fizeram os testes conosco, então tudo funcionou super bem, e agora é isso, a gente depende de vocês para aumentar essas vendas, e a gente fica super à disposição com as nossas equipes para ajudar vocês em qualquer processo necessário com relação ao Oba, mas está disponível, já conectado, tá bom? Obrigada. E aí, só um ponto importante do ponto de vista operacional, o que vocês fizerem no Oba e quiser continuar no GDS Sabre, vocês podem. Então, utilizei o GDS, conexão Sabre, Sabre NDC na Oba. Vocês conseguem pegar aquele localizador gerado na Oba e seguir com qualquer tipo de transação que seja necessária no Sabre Red 360. Ok? Perfeito. Então, eu criei aqui, nós temos um order criado, nós temos aqui uma emissão, né, de bilhete, e eu vou clicar aqui, ó, em pesquisar remissão NDC. Então, é por pesquisar remissão NDC que eu vou fazer aí as alterações. Então, eu vou selecionar, por exemplo, ó, os segmentos de retorno eu vou manter. Eu não quero alterar o retorno, eu só quero antecipar a ida, ao invés do dia 2 de maio, para o dia 1º de maio. Então, eu tenho aqui... Opa, perdão. Ah, não, perdão. Esse aqui eu tenho que alterar também. Guarulhos, Miami, agora sim. Então, eu quero antecipar o meu retorno aqui do dia 2 para o dia 1º. Então, o passageiro vai sair de Guarulhos para Miami, ele tem uma conexão no Galeão e vai fazer essa pesquisa, vai clicar aqui em pesquisa de aéreo para verificar, então, se for permitido alterar, vai verificar se tem multa, se tem diferença tarifária, quais são as opções de voo que se tem para fazer essa alteração e concluir a alteração posteriormente. Tá? Então, aqui nós temos as informações, né, de resposta, então o Exchange Shop, né, que é a ferramenta de reemissão. Nós temos aqui, então, ó, se eu for manter a mesma cabine, ele me gera até um residual, ó, de 230 nas duas primeiras opções aqui. Depois, se eu for para a terceira opção de voo, eu já tenho uma diferença de R$280 a pagar. Tá? A terceira também, e aí, ou se for mudar de família tarifária, também tem as diferenças a serem pagas aqui. Então, vou adicionar essa opção do voo direto para o dia 1º de maio, clico aqui em oferta selecionada, e aí, a partir do momento que eu clicar aqui em Rebook Order, significa que eu não vou conseguir mais reverter essa alteração. Então, eu vou clicar aqui no Rebook, e ele já vai fazer a alteração completa para mim. Tem alguma outra pergunta, Ari, enquanto a gente segue com o processo? É possível alterar uma reserva antes e ou depois da emissão? Antes e ou depois da emissão. Alterar depois da emissão, a gente faz uma reemissão. E a alteração antes, a gente cancela o order e faz um novo. A gente ainda não tem o cancelamento a alteração por segmentos, tá?
Ok. Olha que interessante. A outra pergunta, é possível emitir um bilhete com classes diferentes? Exemplo, ida em econômica e volta em executiva? Em cabines diferentes, sim, é possível também, a gente especifica isso lá na nossa pesquisa. Perfeito. A outra pergunta, a agência precisa fazer alguma solicitação para utilizarmos o NDC no Saber, ou essa é uma funcionalidade que qualquer agência IATA pode utilizar? A agência precisa fazer um processo, me dá 2 minutinhos que a gente precisa ir para o próximo passo aí para a nossa apresentação e seguir adiante para falar um pouquinho. Mas sim, precisa fazer um procedimento no Saber Central, lá no Marketplace, para fazer a ativação da companhia aérea. Ótimo. Tá? Bom, Só para eu fechar aqui, Eri, Isso. rapidinho, eu finalizei então a alteração, clico em exibir pedido, e agora eu tenho a minha cotação aqui, ó, com um prazo para remissão desse bilhete. E como é que eu faço isso? Eu vou lá no emitir pedido de novo e faço, eu vou selecionar o cash aqui e faço a emissão, tá? E aí vai fazer exatamente o mesmo procedimento que a gente fez anteriormente para emitir o bilhete. Tá? Alguma outra pergunta ou podemos seguir para o estejam prontos? Eu acho que é bom, a gente pode seguir, Para a Má, gente fechar, né? para a gente finalizar, porque a gente já Perfeito. está realmente Em cima do horário. em cima do Então, tempo. vamos lá, pessoal. Para finalizarmos aqui, precisamos estar preparados para essa mudança. Nós falamos, então, mais uma vez, conteúdo NDC apenas na interface gráfica do Saber. Comandos crípticos, eles só vão funcionar para o conteúdo EDIFACT, tá? Então, é importante o quê? Oferecer um treinamento do fluxo de trabalho gráfico para a equipe de vocês. Treinamento, a gente vai falar em seguida, temos data disponível com o instrutor e tem treinamento online também. Certificar de que as aplicações existentes dentro da agência estão preparadas para lidar com o NDC. O mid-office, back-office, a ferramenta de reserva que vocês utilizem, enfim, tudo precisa estar adequado para receber o NDC, em especial, como vocês viram, trabalhando também com as APIs de ofertas e pedidos que nós falamos. Identificar outros possíveis impactos na operação de vocês. Então, cada agência de viagem, ela tem uma operação única, e aí nós precisamos também identificar dentro da nossa operação qual é o impacto que nós vamos sofrer. E, por fim, solicitar o desenvolvimento de NDC aos OBTs. Então, a Karina bem comentou agora, nós disponibilizamos, né, desde ontem aí a comunicação sobre a disponibilização do conteúdo do Saber NDC via WOBA. Outros online booking tools também estão aí nesse processo de avaliação, de identificação de oportunidade, entendendo qual é o seu tempo também. Recentemente, globalmente, foi anunciado o concurso. Outras ferramentas também já foram anunciadas, já foram disponibilizadas, então é algo que a gente vai trabalhando junto com vocês. Então, aqui nós temos alguns recursos que pode auxiliar vocês aí em toda essa preparação. Então, o microsite do NDC para estarem atualizados aí sobre todas as notícias, incluindo detalhes sobre companhias aéreas. O Saber Dev Studio, que é a ferramenta em que os desenvolvedores utilizam para acessar as APIs do Saber. O Saber Central, onde vocês podem se cadastrar para o treinamento gratuito de NDC e SaberRed 360, podem utilizar o Finder para visualizar todas as informações referentes ao NDC da companhia aérea e também outras informações adicionais sobre todos os produtos do Saber. E também solicitar a abertura de casos no suporte. Então, para solicitar suporte, a gente utiliza lá o Saber Central na área de suporte. O Marketplace é a ferramenta onde nós vamos fazer as solicitações de ativação do NDC, seja para APIs, seja para o SaberRed 360. Então, um ponto bem importante, nós que somos usuários de uma ferramenta de desenvolvedor, se eu quiser fazer a ativação do Saber NDC, eu preciso ativar a API também. A API não é só para desenvolvedor, tá? A API, nesse caso, a conexão da API também deve ser feita pela agência de viagens. E o SaberRed 360 para consumir o conteúdo NDC via SaberRed. E, por fim,
a definição da priorização, que foi aquilo que eu respondi aquela hora sobre as cabines, né? Definição da priorização entre ofertas e entre ofertas NDC e EDIFACT, ela deve ser informada. Então, vocês precisam, no momento da solicitação da ativação da companhia aérea, a gente deve informar qual é a condição que eu quero que seja priorizada pelo Saber no momento em que eu faço uma pesquisa que tem NDC e EDIFACT. Qual é o comportamento esperado do Saber se for exatamente o mesmo produto aéreo que eu estou comprando, né? Então, é a mesma cotação. Fiz lá uma São Paulo, Miami, mesmo preço, mesma condição, mesma família tarifária. O que é que eu vou definir como agência de viagem para como prioridade na oferta, tá? Então, esse é um ponto bastante importante aí, tá? Por fim, temos aí treinamento de NDCs disponíveis, treinamento com um instrutor online, dia 27 de março às 10 horas, 26 de abril às 10 horas também. Então, para fazer a inscrição, se conecta lá no Saber Central e acesse a área de treinamento, no calendário. E os treinamentos autodidáticos que vocês podem executar também no Saber Central em treinamento, a qualquer momento do dia, basta que tenha uma conexão de internet. É um treinamento bastante didático também, bastante interativo, que auxilia bastante no aprendizado. Ok? É isso aí. Bom, muito obrigada mais uma vez pela presença de vocês. Eu acredito que tenha ajudado muito aí nessas questões todas. Então, por favor, participem também, se ficaram mais questões, participem dos nossos treinamentos, que aí realmente, porque essa é realmente uma apresentação mais comercial, não chega a ser um treinamento especificamente, mas os treinamentos estão disponíveis e é importante que vocês participem e tirem todas as dúvidas referente a todo o processo. Eu quero só agradecer aí as reações que a gente está recebendo aqui, de coraçõezinhos, joinhas, palminhas. A gente trabalha para que vocês sejam bem-sucedidos, então a nossa equipe está à disposição de vocês. Qualquer dúvida, como ativar o NDC, dúvidas, né, de como fazer, estamos à disposição. Muito, muito obrigada pela participação de todos. Júlia, obrigada pela parceria aí. Estamos juntos aí para apoiar o nosso mercado nessa transformação. Obrigada, queridos. Contamos com vocês. Obrigada, abraço a todos. Obrigada, gente. Boa Tchau, tarde. tchau. Um abraço a todos.